a qual eu faço parte, tenho servido, estou vice-presidente, auxiliando desde 2009 àquele campo. Ele teve um compromisso, ele ligou para mim de manhã cedo, dizendo da angústia que ele estava sentindo, porque parece que combinou uma agenda, e aí ficou complicado. Ele me ligou, eu ainda estava no trabalho, e estava comigo pensando uma solução. Eu estava na organização de um evento do campo, na congregação que nós temos ali no Itaperi, e um evento de jovens que nós fazemos mensalmente, uma grande festa. E quando foi 2 horas da tarde, ele disse que de fato não conseguiria vir, ficou muito triste por isso, mas me incumbiu da responsabilidade de estar aqui com os irmãos, E aí eu fico nessa situação complexa, de substituir o meu pastor presidente 2 vezes, que é pastor da minha igreja, e é também o pastor da convenção a qual eu faço parte. Ele não está aqui, mas as 2 pessoas que não poderiam faltar estão. A primeira é o nosso Senhor e a segunda é você. Você precisava estar aqui nesta noite. Eu venho debaixo da graça e da misericórdia de Deus, sabendo, eu reconheci o meu irmão aqui pela imagem, porque eu já vi ele pregando em algumas igrejas do campo, E aí em algumas imagens eu vi e sei que aqui há irmãos que seriam suficientes para ministrar a palavra nesta noite. Eu tinha agendado em janeiro que hoje eu estaria no Itaperi, mas a agenda de Deus ela era, parece-me que diferente da minha, E ele determinou que nesta noite nós estaríamos juntos para meditar na palavra de Deus. De antemão eu parabenizo vocês. Vocês são chiques, tá, irmãos? Que igreja linda, não é? Eu estava comentando aqui com o meu irmão, ele solicitou ali uma melhoria no retorno, o irmão já respondeu aqui no telão. Olha aí que negócio moderno, irmão? Lá em Calcaia não tem assim não, essas coisas não, tá? Parece que é só para a banda de cá. Mas 8h50 eu retornarei o microfone ao pastor dessa igreja, então abra comigo em Marcos 14. O texto que nós vamos meditar nesta noite, meus irmãos, se nós lermos esse texto com pouca atenção, ou sem atentar ao que ele aponta, se a Bíblia parasse aqui, se o texto que nós temos em mãos, ele fosse encerrado aqui, nós seríamos o povo mais angustiado desta terra. O texto que nós vamos ler juntos, ele é um dos textos mais difíceis de ser lido por aqueles que amam a Jesus. Nós gostamos de uma festa como essa, estamos diante da mesa do Senhor. Aqui é pelo menos um dos principais símbolos da igreja do Senhor Jesus. A cruz é um símbolo muito importante, o batismo é um símbolo muito importante, mas a mesa, ela é especial, porque ela nos comunica o que foi e o que será, não é assim? Ela nos comunica o que passou, mas o que virá, e é nessa esperança que nós vamos ler esse texto. Porque se nós lêssemos esse texto sem essa esperança, hoje seria um culto triste. Mas graças a Deus que o Senhor há de nos esclarecer cada palavra desse texto. Marcos capítulo de número 14, versículo de número 32 em diante. A minha versão é Almeida Revista e Atualizada, diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Até aqui. Esta é uma passagem angustiante da palavra de Deus. Nós estamos acostumados a falar do Jesus que triunfou, não é assim? Nós estamos acostumados a ouvir mensagens sobre o leão da tribo de Judá, que venceu a morte sobre a cruz.
Nós estamos acostumados a falar sobre o Jesus que, enquanto dorme no barco, as pessoas se apavoram e clamam a ele, dizem assim: mas o que está acontecendo com o Senhor? Por acaso não está vendo a angústia que sobrevém sobre nós? O barco balança, parece que vai naufragar. E aí Jesus se levanta, e a imagem, nós que lemos a Bíblia, né, com um pouquinho mais de atenção, os crentes, eles imaginam essa cena. O mar revolto, os irmãos que moram aqui próximo ao mar entendem muito bem de mar, não é? O mar revolto, o barco balançando, as pessoas apavoradas, de repente levanta-se do seu sono Jesus Cristo e dá uma ordem com pouquíssimas palavras: aquieta-te mar e aquieta-te vento. A tempestade cessa, a bonança sobrevém sobre os marinheiros que estavam naquele barco, e todos são tomados de pavor e de alegria, porque começaram a perceber que aquele que estava no barco era singular dentre todos os homens que eles já tinham visto. Alguns dizem: quem é este? Que tipo de homem é este? Que pela sua palavra, os elementos da natureza, eles obedecem. É bom ouvir de Jesus, aquele Jesus da autoridade, né? Aquele doutrinador Jesus, que enquanto ele prega o seu sermão, os doutores, os conhecedores de todas as letras, de todas as leis, dizem assim: que homem é este? Que autoridade é esta a qual ele está revestido? Porque nós não vemos entre nós ninguém com autoridade tamanha que fala como ele. Outros se assustam com a personalidade de Jesus, assim: mas por acaso, esse aí não é Jesus não? O filho de Maria, filho de José, por acaso os irmãos dele não estão conosco? Que coisa é essa que faz, que ele consegue fazer, que se realiza pela operação do seu poder? Esse texto não descreve Jesus nessa circunstância. Obrigado. O texto que nós lemos retrata um momento muito particular na vida de Jesus. Jesus convoca, verso de número 32, alguns de seus discípulos mais chegados, para com ele participarem de uma atividade diferente. Eles não iam expulsar demônios, eles não iam operar milagres, eles não iam nesta feita multiplicar pão, eles não iam nesta feita pregar a palavra com autoridade, revestidos de autoridade que inclusive chamava a atenção dos outros. Não era para essa missão que Jesus os chamou. Jesus os chama para uma missão muito diferente. Quando eu a primeira vez meditei nesse texto, eu fiquei pensando: que dor é essa que Jesus preveu? O que foi que Jesus viu aqui que causou em Jesus tamanho pavor? O texto diz que ele se angustiou. Outros evangelistas dizem que a angústia foi até a morte. Eu não sei se você já ou conheceu ou já passou por uma situação de alguém que teve um ataque de pânico, síndrome do pânico. Eu já presenciei. E eu levei esta pessoa ao médico e ele disse, me explicando depois: olha, a sensação é de morte imediata. A pessoa que tem um ataque de pânico é como se ele se encontrasse com a morte. Ele se angustia a ponto de algumas pessoas desmaiarem e os seus músculos, os músculos do seu corpo ficarem enrijecidos. Tamanho pavor. Esta é a cena que nós temos. O Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que de forma extraordinária, a Bíblia vai dizer que ele é aquele que sem ele nada do que há poderia existir, está agora de joelhos, chorando, clamando, orando, angustiado, apavorado. Aleluia. E ele vai a este lugar que nós conhecemos muito bem, no Getsêmani, neste lugar de angústia, neste lugar de dor. Mas a pergunta que fica é: que dor foi essa que ele experimentou aqui? O profeta Isaías descreve Jesus Cristo como a ovelha que fora levada muda ao matadouro. E nós temos aqui a única ocasião
em que essa ovelha berra. Nós temos aqui a única ocasião em que a ovelha abre a boca, deixa de ser muda. E se nós temos um evento tão particular, nós precisamos atentar ao que Deus quer falar. E eu tenho certeza que vai falar com esta igreja, porque antes falar a mim, ao meu coração. Nós estamos vivendo um período, um momento em que nós pregadores temos esta responsabilidade de sermos fiéis à Escritura, mas às vezes somos tentados a agradar o público. Não é, meu pastor? Os pastores às vezes ficam, de canto sem saber o que fazer. Se prega, se não prega, aí o Espírito Santo vem, reveste de autoridade e diz: eu me responsabilizo, fala a minha palavra. Mas hoje está na moda pregar um evangelho triunfalista. Não é assim? Da prosperidade. Se você é crente, fiel e dizimista, você não pode passar por luta. Mas eu trago uma palavra diferente nesta noite. Eu quero dizer a você que se o Cristo a qual você serve experimentou dor e angústia, nós experimentaremos também alguma dor e alguma angústia. Mas por favor, identifique comigo, qual a maior dor que alguém pode suportar? Irmão, você já prestou atenção quando você está com a unhazinha do pé encravada? Só acerta lá? Incrível, né, irmão? Para aquele que já teve uma unhazinha do dedinho mindinho, o pastor falou de dedo aqui mais cedo, né? Cada membro é importante como o dedo mindinho do corpo. Experimente bater o dedinho mindinho encravado no canto da mesa. Ô dor, irmão. Pense no negócio para doer, né? Será que essa seria a maior dor que um ser humano consegue suportar? Bom, Jesus experimentou algumas dores. Em nenhuma delas, ele pede para que aquele cálice fosse passado. Em nenhuma delas. Até aqui a ovelha segue muda. Até chegar no Getsemane, a ovelha não abre a boca. Humilhação, traição. Eu pontuei aqui algumas das dores que Jesus experimentou. Bom, tem uma que dói. Quem já foi traído? Traição dói, não é, irmão? Traição do amigo, traição do companheiro, traição do cônjuge, traição do colega de ministério, traição do vizinho, traição do colega de trabalho. Dói, não é, irmão? Quem já experimentou de alguma forma a traição sabe o quanto dói uma traição. E a traição de Jesus não foi uma traição qualquer. O próprio Jesus aparenta estar surpreso, mas não estava, apenas aparenta. Porque quando Judas se aproxima com uma quantidade razoável de soldados, Judas se aproxima de Jesus agora de uma forma diferente. Ele se aproxima e saúda Jesus com o que a Bíblia chama de ósculo santo, com um beijo. Aí Jesus olha para Judas, se Jesus fosse cearense, ele diria assim: tu não tem vergonha não, cara? Tu se aproxima de mim para me trair e me fará isso com um beijo. É a traição cínica, é a que mais dói, irmão. É aquela traição que é feita enquanto a pessoa diz que lhe ama. Ô dor angustiante. Mas esta ainda não foi a maior dor que Jesus suportou. E a dor da traição, embora doa muito, nós passamos, nós aguentamos. Com a ajuda de Deus, nós superamos, nós prosseguimos. Jesus tira de perto o traidor, ou transforma e converte o traidor, e ele se arrepende, pede perdão, mas nós superamos pelo poder do Espírito Santo. Nós superamos, passamos. Aí tem uma outra dor que Jesus passou também. A dor da negação do seu amigo. Não é? Pense num negócio difícil. Pedro era aquele homem que oscila. É muito parecido conosco, não é? Um dia está crente, outro dia está mais ou menos crente. Um dia está bem, outro dia está mais ou menos bem. Aí numa hora ele está dizendo assim: eu estou contigo e não abro. Se preciso for, eu vou contigo até a morte. Com um pedaço ele diz: não vá não, eu não deixo que você vá não. Jesus repreende. Jesus olha para Pedro com aquele olhar de quem sabe o que está dizendo, com aquele olhar de quem conhece a causa, e diz assim: Pedro, tu é fraco, tu é homem, tu há de me negar pelo menos uma tríade de vezes antes que o galo cante. A Bíblia narra, e aí se você naquele período da paixão, né, a Semana Santa, nós assistimos, geralmente está em todo canto, né, o filme A Paixão de Cristo. E no filme A Paixão de Cristo a cena é interessante, a cena da traição.
Jesus está longe de Pedro. E aí no filme, o autor coloca o olhar se cruzando. Quando Pedro nega a terceira vez, Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus. E a cena então se desenrola nessa situação dramática. Pedro nega a Jesus. Aí imagine o sentimento de Jesus, de ser renegado. Eu não sei se você já experimentou a situação, não é? De alguém ter vergonha de você? De você estar aqui com uma pessoa e chega alguém mais importante. Chega alguém mais, né, que tem mais valor do que você. Aí a pessoa deixa você, ele vinha de lado, mas agora ele apressa o braço para você ficar para trás. Aleluia! Dói, né, irmão? Angustia a alma, não é, irmão? Mas nós também passamos. Nós também superamos. De repente, Jesus decide que desonrado, tá bom, chega de ser. Agora eu vou colocar você à frente para também ser honrado. E a gente passa por isso e supera essa dor. Supera. Com a ajuda de Deus nós superamos. Jesus também foi levado a outra situação. Evangelista Lucas registra isso. Capítulo 22, verso 63, capítulo 23, verso 35 a 39. Como os soldados zombavam de Jesus. Não é? No momento da sua crucificação, que foi posterior a isso, nós vemos ali que aquilo doeu bastante. Um bandido, um ladrão que estava do lado zomba. Se tu é de fato quem tu diz ser, desce daqui. Livra-te a ti e a nós também. Enquanto Jesus era esbofeteado, sei quem aqui já apanhou, não é? Antes de me converter, eu gostava muito de futebol. E um dia, nessas andanças por futebol, torcendo para o time, eu fui para um estádio, irmão, e na volta o Cotan, só armário, encostou todo mundo na parede. Eu levei-lhe uma bicuda com aquela botina de bico de aço. Ô negócio para doer, irmão. Ser esbofeteado dói, né? Na minha vida toda eu acho que eu levei 2 surras grandes do meu pai. Não era crente, não é? Daquele fio de telefone. Ô negócio para doer, irmão. Foi preciso a minha mãe segurar ele, senão ele matava de surra. Dói, não dói? Mas nós apanhamos. E superamos. E passamos pela dor. E conseguimos vencer esse obstáculo. Ainda não é esta a maior dor que Jesus suportou por nós. Porque às vezes nós também sofremos essa dor. Os irmãos que estão no outro lado do mundo, nos países orientais, que são mortos, que são espancados, que são humilhados, que têm partes de seu corpo arrancados por amor a Jesus, esbofeteados. Eles fazem isso e superam essa dor. Conseguem superar essa dor. Jesus, então, instantes antes da sua crucificação, é posto em sua cabeça uma coroa de espinhos. Aí aqueles que são mais afincos à pesquisa científica vão dizer que cada espinho tinha não sei quantos centímetros, e quando a coroa foi colocada em sua cabeça, ela perfurou o crânio, não sei o quê. Bom, não precisa nem exagerar ou conhecer muito de ciência para saber que aquilo doeu bastante, né, irmão? Imagine a situação em si, a dor física que Jesus foi levado a experimentar naquela situação. Qual é a maior dor? Que dor é essa que Jesus, ao observá-la, ora ao Pai em pavor e angústia e diz assim: Pai, se possível for, eu não queria passar por isso. Afasta. Leva para longe. Que dor é essa? Que o Criador do universo pediu ao Pai para que ele não experimentasse. A ciência define dor como sendo uma experiência sensorial ou emocional desagradável. Então, o que é dor? É uma experiência sensorial ou emocional. Pode ser uma dor física, sensorial, não é? Sentida através do sistema nervoso, ou pode ser uma dor emocional. Não é assim? Essa definição, todavia, ela é subjetiva, não é? Porque uma coisa que causa dor em alguém pode não causar em outro, não é assim? Há quem suporte, por exemplo, calçar um sapato apertado a vida toda, não é? As bailarinas fazem isso, não é assim? Elas usam aquele sapato apertado e colocam o bico do pé, o pé entorta. Pé de bailarina é um pé feio, né, irmão?
Eu sei disso, não é porque eu faço balé não, tá, irmão? Misericórdia. É porque eu tenho uma filha de 10 anos e ela ama balé, não é? E aí ela tem um sapatinho de balé e o pé machuca ao fazer balé. Então causa-se muita dor. Mas ela já está acostumada, esta dor já não é mais por ela sentida. Cada um que está aqui nesta noite, eu não acredito que haja entre nós alguém aqui que nunca experimentou dor. Eu acredito que aqui, um dia, em algum momento da vida, você deve ter experimentado bastante dor. Mas eu trago uma palavra de Deus aqui nesta noite. Eu preciso dizer a cada irmão, a cada irmã desta bela igreja, que a dor que você passou, a dor que você suportou, e a dor que você ainda vai passar, e que você ainda vai suportar, você vai suportar porque Deus lhe capacitou para suportar. Você vai passar por ela porque Deus sabe a capacidade que você tem de passar por ela. E se lhe faltar capacidade, Jesus veio aqui nesta noite para dizer: eu lhe dotarei de capacidade para passar por esse momento de dor, por esse momento de angústia, por esse momento de dor terrível. Mas Jesus está no Getsêmani e ele está em oração com os seus amigos. E ao olhar por esta dor que ele agora iria experimentar, dizem outros que ele sua, não é? Se não me engano, Lucas registra dessa forma, não é? Ele expira sangue pelos seus poros. Tamanha angústia. Tem um texto na Bíblia Sagrada, irmãos, que descreve esta dor que Jesus experimentou. Ela está registrada no capítulo de número 15, versículo de número 34. A ovelha que deixou de ser muda ao ver essa angústia e disse: Pai, se possível, afasta de mim esta dor, este cálice. Ele agora brada mais uma vez. Pela segunda vez, a ovelha que fora levada muda ao matadouro berra, desta feita na cruz do Calvário. E chegada a hora sexta, capítulo 15, verso 33. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Verso de número 34. A hora nona, clamou em voz alta Jesus: Eloi, Eloi, lama sabactani. E Marcos traduz, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Amados, a dor da humilhação, nós já passamos por algumas, não é? A dor da pancada física, nós já passamos por algumas. A dor da traição, nós já passamos por algumas. A dor do desprezo e da negação, nós já passamos também por algumas. Mas tem e existe uma dor que aqueles que entregam os seus caminhos, a sua vida, o seu passado, o seu presente e o seu futuro nas mãos de Jesus Cristo nunca experimentará. Foi esta dor que Jesus viu na oração do Getsêmani. A dor de ser desamparado por Deus. Onde é que tem... Irmão, você já viu alguém desamparado? O que é alguém desamparado? A palavra desamparo significa aquele que não tem amparo, aquele que é abandonado. Aquele que não tem a quem recorrer. Olha aí. O abandonado é aquele que não tem a quem recorrer. É o solitário. É aquele a quem falta auxílio. Falta socorro. Esse é o abandonado. Estado daquele que caiu no esquecimento. Abandonado. Aquele que não tem proteção. Jesus está na cruz e diz: eu sou desamparado. Deus meu, por que me desamparaste? Nós às vezes nos reunimos diante dessa bela mesa e nós não imaginamos, a gente às vezes faz de maneira automática, não é, pastor? Toma o vinho, come o pão, conversa, mexe no celular, bate um papo e a gente perde a noção do que precisou acontecer para que esta mesa fosse posta. Enquanto eu estava aqui sentado, eu gosto de comer carne, sabe, irmão? Carne assada, eu sou churrasqueiro. Eu sou churrasqueiro, asso e como, não é? E aí, quando a gente vai convidar um amigo para comer à mesa,
A gente compra uma carne de primeira, não é? Um amigo, compra uma carne boa, bota aqui passar, não é? Faça aquela festa, põe uma mesa, não é? Só que às vezes você compra carne cara e a carne vem dura. Aparentemente, visualmente, a carne é de qualidade, mas quando você põe na boca, o sabor não é tão belo assim. Só que esta surpresa nós não teremos nesta mesa aqui. Nesta mesa, o cordeiro é imaculado. Nessa mesa, o cordeiro é puro, é sem defeito, é santo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nessa mesa foi posto aquele que venceu o desamparo. E aí quando eu vou ler textos bíblicos que falam de desamparo, o que a Bíblia me traz é textos que diz que aqueles que estão nele não irão experimentar o desamparo. O desamparo, irmão, é o estado crucial do inferno. No inferno não tem amparo. A quem recorrer no inferno? Jesus conta-lhes uma parábola, né? Certa feita, do rico e do Lázaro. Descreve que Lázaro, que tinha sofrido muito, está agora no que a Bíblia chama de seio de Abraão, descansando, gozando da sua eternidade. Enquanto isso, o rico está no Hades, no lugar de angústia, no lugar de pavor, quente. E ele diz assim: por favor, peça que ele coloque um pouco de água e dê-me a beber. E aí Abraão responde: não dá. Não tem amparo para quem está no inferno. Não tem amparo para quem não tem Jesus. Não tem socorro para quem não confiou a Ele a solução das suas causas. Não tem a quem recorrer, aquele que está dele, distante, não tem. Não grite, não brade, não, pois deixa eu ir na minha família. Não, meu amigo, você não entendeu. Não tem amparo para quem está distante de Jesus. Porque ele foi desamparado, como figura daqueles que serão desamparados, se não entregarem a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré. Mas Cristo foi desamparado, irmão, para que cada um aqui de nós tivesse a quem recorrer nos dias de adversidade. Jesus Cristo foi desamparado para que cada um aqui de nós tivesse, sabe aquele dia difícil, que não dá para falar com a esposa, que não dá para falar com um amigo, que não tem ninguém para conversar. Um dia eu perguntei isso ao meu pastor. Pastor, me diga uma coisa, é meu conselheiro, é meu amigo, é também meu sogro, não é? É também meu sogro. Eu digo assim: pastor, me diga uma coisa, quando eu tenho problema eu venho e converso com o senhor, peço orientação, peço sugestão, pergunto como é que eu faço, mas o senhor pergunta a quem? Aí ele apontou assim para a rede, irmão, ali, eu olhei assim para ver se tinha alguém, né? Será que é a minha sogra, a irmã Ruth? Não, ela não estava lá. Ele apontou de novo: a quem? A Jesus, ali naquela rede. Eu oro e peço a ele orientação no dia da adversidade. O escritor aos Hebreus, por favor, se possível, coloque no telão. No capítulo 13, parte B, e verso 6. Observe o que diz. Obrigado. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor... Oh, aleluia! É o meu auxílio. Ele é o meu auxílio. A Ele eu clamo por socorro. A Ele eu clamo no dia da adversidade, porque Jesus já foi desamparado para que eu não sofresse o desamparo. Ora, se eu tenho por auxílio aquele que é na Bíblia descrito como general de guerra, aleluia, o que eu temerei? O que poderá fazer o homem? Verso 6, verso 7, irmão. Verso 5, desculpe. Verso 5. Isso. Olha a promessa de Deus para essa igreja, para esse ministério. Aleluia. Ei, Jesus passou pelo desamparo de Deus na cruz do Calvário. Mas Deus meu, por que me desamparaste? Sabe para quê? Para que Ele pudesse dizer isso aqui para você hoje. Para que nesta noite você saísse daqui dessa certeza. Ei, dias de dor virão, viu? Dias de angústia virão. Mas saiba de uma coisa: o trono permanece ocupado. Aleluia!
O trono permanece ocupado. E ele brada nesta noite dizendo: eu de maneira alguma não te deixarei, não te desampararei. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi exposto à humilhação, ele foi exposto à vergonha, ele foi exposto à dor e ao abandono, para dizer a você: de forma alguma eu vou abandonar vocês. O meu tempo acabou. Eu encerro com a frase de Jesus, o último versículo registrado por Mateus. Nós temos uma certeza expressa por Cristo naquele verso. Capítulo 28 de Mateus e verso 20. Saiba que enquanto em Cristo você estiver, não faltará socorro no dia da angústia. Jesus dá uma ordem ao seu povo, e ao concluir a ordem ele diz: saibam de uma coisa, o desamparo que eu experimentei na cruz do Calvário, o sofrimento que eu tive que aguentar na cruz do Calvário, eu passei, experimentei e suportei, para que eu possa estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está com você, 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 Ele está conosco. Você não foi abandonado, você ainda tem auxílio. Participe desta mesa nessa certeza: eu comerei do seu sangue e tomarei do seu corpo, porque Ele está comigo até a consumação dos séculos. Glória ao Senhor. Ficamos todos de pé. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é fiel. A Ele a glória. Santo de Deus, o Senhor que está presente aqui, como testemunha da nossa alegria, Tu que sonda e conhece os nossos corações, Senhor. Para nós, Senhor, é um momento de gratidão, porque nós não estamos tristes, mas nós estamos, Senhor, com o coração contrito, porque nós entendemos e compreendemos o Teu sacrifício na cruz, que pelas Tuas pisaduras, Senhor, nós fomos sarados. Se não fosse o Senhor, onde estaríamos nós, Senhor? Caiu as escamas dos nossos olhos, todo o fardo, todo o peso que estava sobre os nossos ombros, o Senhor levou sobre si e nos limpou e nos purificou. E nenhuma condenação há para o Teu povo, porque nós estamos em Ti, Senhor. Eu Te louvo por Teus filhos e Tuas filhas, Senhor, que estão aqui, Senhor, rodeando essa mesa, a qual, Senhor, é um memorial. Esse memorial tão importante, Deus, que não nos deixa esquecer do Teu amor para conosco. E por isso estamos aqui para celebrar que a Tua morte, Senhor, foi a nossa vida. O Senhor morreu para que nós tivéssemos vida. Tu morreu, Senhor, mas
ao 3º dia o Senhor subiu, o Senhor ressuscitou e está entronizado no mais alto e sublime trono. E eu apresento a Ti, Senhor, aqui em minhas mãos, o pão que representa o Teu corpo, que foi partido por nós. Cada fragmento desse pão, Senhor, simboliza uma partícula Tua. E Tu disseste: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá vida em si mesmo. Então, Senhor, eu consagro a Ti este pão, que agora é o Teu corpo, que nós iremos ingerir numa simbologia de unidade, Senhor, de comunhão. E da mesma sorte, Senhor, o cálice da nova aliança, esse vinho, Senhor, que simboliza o Teu sangue que simboliza a vida, e que Tua vida esteja em nossas vidas e nós sejamos verdadeiramente um contigo. E Te peço, Senhor, se pecamos contra Ti, nos perdoa. Como diz a Tua palavra, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Mas a Tua palavra diz que nós devemos, no ato, Senhor, examinarmos a nós mesmos. E nos examinamos e nos achamos que pecamos e que falhamos. Mas o que nós Te pedimos agora, Senhor, nos perdoa e nos purifica com Teu sangue, e não nos deixa participar dessa ceia em pecado de forma alguma, Senhor. Mas eu libero perdão para o meu irmão. Eu perdoo, eu Te amo, e se cometi alguma falha contra Ti, Pai, vem nos limpar e nos purificar. Essa oração eu estendo a todos os aqui presentes. Que Tu venha nos perdoar de nossas falhas, de nossas fraquezas, com pensamentos, palavras e obras, e que sejamos verdadeiramente um contigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os nossos diáconos e diaconisas que estão escalados para distribuição, e vem distribuir, por gentileza, os elementos da ceia, e o coral Louvores ao Rei, louvando ao Senhor, enquanto nossos irmãos distribuem o pão e o vinho. Aleluia.